Graça e paz do nosso Deus. Mais uma exposição bíblica no canal Frutificai. Eu queria falar com você hoje. Hoje nós estamos aqui num ambiente diferente, mas a palavra é a mesma. Nós iremos falar sobre a palavra de Jeremias. Iremos falar no capítulo 17, no versículo 7. Nosso texto hoje vai falar sobre um tema muito abordado, muito falado, onde confiar no homem é correto? E eu gostaria que você hoje pudesse abrir os seus horizontes para poder me ouvir e poder ficar até o final. Você já deve ter ouvido muito falar sobre maldito é o homem que confia em outro homem. E provavelmente você já deve ter feito o julgamento de que você jamais poderia confiar na ideologia de uma outra pessoa e de repente o pensamento de outra pessoa. Jamais você poderia dar ouvidos a um conselho, de repente, de uma pessoa que não fosse cristã ou que fosse cristã e não estivesse no mesmo nível que você. Então são muitas as opções dos quais nos levam a falar sobre esse assunto. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido isso de forma variada e com certeza a sua percepção e até mesmo o seu entendimento para falar desse versículo, provavelmente ele não foi o correto. Então hoje nós iremos falar de forma clara e objetiva. E eu gostaria que você ficasse até o final. Não se esqueça de inscrever-se no canal, compartilhar nas suas redes sociais e fale conosco também. Coloque o seu comentário aqui embaixo. Nós iremos responder assim que possível. Vamos então falar sobre o tema confiar no homem é correto? Bom, queridos, vamos ler o texto bíblico para que a gente possa então começar essa exposição bíblica. A palavra de Deus diz o seguinte: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Esse é o canal Frutificai, começando agora. Bom, amados, eu não poderia começar aqui uma exposição como essa, falando de um profeta de uma relevância imensa, que é Jeremias, sem falar um pouco do contexto de Jeremias, do povo e do que ele está dizendo aqui. Para começar a falar de Jeremias, a gente tem que ressaltar que Jeremias começou seu ministério com 20 anos. Começando seu ministério, ele nem queria começar a falar em nome de Deus, porque ele se sentia, claro, novo, ele não sentia ter capacidade de falar em nome de Deus, então ele começou que nem Moisés, falando algumas coisas como eu não consigo falar, eu não tenho destreza para poder chegar, e Deus foi então dando para ele argumentos dos quais ele era escolhido. Então Deus fala com ele que o escolheu desde o ventre, uma palavra que Paulo também utiliza mais à frente. E veja, queridos, que com 20 anos, o profeta Jeremias, ele fala em relação ao juízo de Deus durante 40 anos, um profeta no qual ele foi muito castigado, muito perseguido, e vale também dizer que até os seus parentes o perseguiam. Então ele passou muita dificuldade, ele é considerado um profeta chorão, mas a angústia que esse profeta passou em falar palavras de juízo, dos quais ele sabia que era correto, uma vez que também o reino do norte, ele já tinha sido dominado pela Síria, agora ele estava no reino do sul, que era Judá. Então, a iminência e tudo que o Senhor já vinha falando, já apontava para o futuro daquele reino. Então, queridos, vamos agora entender esse texto tão conhecido e vamos entender o contexto. A gente não pode falar nada sem contexto, queridos. Eu não posso jamais me ater à palavra de Deus sem que eu venha falar pelo menos boa parte dela, para que a gente possa entender. E olha só o capítulo 17 como começa. Ele diz: o pecado de Judá está escrito como um ponteiro de ferro, como uma ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos vossos altares. Veja bem o que Deus está falando através do profeta Jeremias. Começa dizendo sobre o pecado daquele reino, o reino do sul, o reino de Judá. E ele começa dizendo que esse pecado ele era como ponteiro de ferro, onde lá na sua ponta ela é de diamante e ele estava gravado na tábua do seu coração. Preste bem atenção
nessa parte onde Deus está usando o profeta Jeremias. Qualquer parte onde esteja gravado, e principalmente gravado em uma tábua, dificilmente sai. Se você gravar qualquer coisa, se você ferir uma tábua com uma lança, seja com a ponta que for, e depois você quiser tirar vamos dizer, aquilo que talhou, dificilmente você conseguirá. Por quê? Está gravado. Como está dizendo aqui, está gravado. Então, Deus começa dizendo que o pecado de Judá estava gravado na tábua do seu coração, assim como também na ponta dos vossos altares. Veja o contexto que ele está dizendo. Ele está falando sobre pecado e está falando sobre idolatria, sobre altares. Muito bem. Posteriormente, ele fala assim: como também seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques, junto às árvores frondosas sobre os altos outeiros. E mais uma vez, o profeta está sendo usado para falar que não somente uns, mas os filhos, já era também uma grande geração que também estava dando uma importância, se lembrando naquele momento de dificuldade que Judá estava passando, eles estavam se lembrando dos seus altares, ou seja, eles estavam lembrando-se dos ídolos que não eram o eterno. Então veja o tamanho do pecado no qual Deus está aqui denunciando. O profeta Jeremias, ele começa dizendo o seguinte: ó meu monte, no campo, a tua riqueza e todos os teus tesouros darei por despojo, como também os teus altos por causa do pecado, em todos os teus termos. Então, mais uma vez, aqui ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo, olha, a tua riqueza, tudo que você tem de precioso, eu vou dar, eu vou entregar como despojo. Ou seja, todo mundo sabe que o despojo de riquezas, ele vem através de guerra. E Deus já está aqui meio que dando uma preliminar daquilo que viria. Olha, eu darei a sua riqueza como despojo. Ou seja, alguém iria dominar Judá e ficaria com tudo. E veja o que diz mais adiante. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Bom, aqui Deus está falando mais uma vez e dando uma sequência. Ele está dando agora o segundo estágio daquilo que aconteceria. Além da riqueza de Judá ser agora objeto de despojo de uma outra nação, eles também serviriam em terra estranha a outro povo. E mais do que isso, aqui Deus está falando que o próprio Judá, aquela nação, ela tinha feito com que a ira do Senhor se acendesse. E que essa ira, ela arderia para sempre. O que quer dizer aqui? Aqui Jeremias, usado pelo Senhor, pelo Eterno, está dizendo que a decisão que Deus tomou, ela não voltaria atrás. Ela não seria uma vez tomada para outro lado. O Senhor tomou a decisão e Ele a faria acontecer. Agora veja que nós iremos entrar agora no texto que é muito conhecido e muito aplicado. Diz assim, assim diz o Senhor, e veja que aqui o profeta está dizendo de novo, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Vamos lá. Queridos, aqui, quando nós estamos falando isso, e parece redundante porque fala maldito o homem que confia no homem, parece que está falando de duas coisas iguais, não é. Quando ele vai começar falando maldito o homem que confia no homem, ele está aqui falando sobre qual tipo de confiança. E qual era o tipo de homem, e qual era mesmo o homem que ele estava se tratando nessa situação? Agora a gente vai entender, queridos. Deus está dizendo que maldito é o homem, maldita é a pessoa, principalmente daquele reino que estava passando por situações adversas, dos quais o Senhor já vinha dizendo que eles estão no caminho errado e estavam no caminho da idolatria e longe do Senhor. Então, mais uma vez agora, nesse momento,
ele vai trazer um juízo muito forte. Ele vai dizer: maldito o homem que confia na natureza humana. Veja que logo após ele falar que maldito é o homem que confia nessa natureza humana, ele vai dizer algo muito forte. Ele vai falar que faz da carne o seu braço. Veja, o braço não é faz a carne o braço, mas faz da sua carne a sua força. Ou seja, da natureza humana, acredita que através disso você consegue a sua vitória, você consegue o seu milagre, você consegue a sua saída. Era o que Judá estava pensando, por isso que eles se lembravam dos seus altares, dos deuses que não eram o eterno. Então, nesse momento, o Senhor amaldiçoa aquele que está pensando nisso, que está entendendo que um homem, a sua natureza poderia salvá-lo, ou até mesmo as divindades poderiam fazê-lo. Queridos, pense, o povo estava passando por uma necessidade muito grande, estava difícil, e eles poderiam passar ali a serem agora cativos, assim como o Reino do Norte. Existiam povos que poderiam ajudá-los, e isso seria um erro, se aliar a um povo no qual não tinha aliança com eles. Assim como também acreditar naqueles que professavam uma fé em deuses estranhos, que não era o eterno, para poder dizer que esses deuses poderiam eximir, livrar o povo de Judá. Isso era o pecado que começa no caput, capítulo 17. Veja que ele começa falando o pecado de Judá. E nós aqui estamos falando sobre exatamente isso. Temos também a referência em outros livros que uns confiam em carros e outros em cavalos. Mas nós confiamos no Senhor. Veja, queridos, que uns confiam em carros e em cavalos. Por quê? Porque carros e cavalos são exatamente instrumentos de guerra, instrumentos que poderiam garantir uma vitória. Mas não, enquanto pessoas estavam se atendo à sua fé, à sua confiança naquilo que era bélico do homem, outros estavam confiando no eterno. Queridos, mas veja aqui que o Senhor, ele fala sobre a maldição de confiar na natureza humana e principalmente naquilo que concerne a humanidade. Veja que ele vai dizer o que pode acontecer, porque ele compara, porque será como uma tamargueira no deserto, ou arbusto seco, e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Queridos, todos nós sabemos que quando você passa no deserto, você só vai encontrar uma terra seca. Mas há lugares também no deserto que são melhores. Mas aqui o Senhor está dizendo que para estes que confiam na natureza humana, em deuses, essas pessoas, elas estariam no pior lugar do deserto, no lugar mais seco, inóspito. E ele ainda fala que essa pessoa seria seca também, um arbusto seco, no qual, mesmo que o bem chegasse, não faria diferença nenhuma. Mesmo que viesse a chuva ao deserto, essa tamargueira, ela não teria a menor diferença quanto a isso. E isso é muito sério, exatamente para ver o tipo de juízo que Judá estava sendo colocado naquele momento. E também que nós podemos aplicar para as nossas vidas nos dias de hoje. Confiar, exceto no eterno, e confiar na força da natureza humana e principalmente em deuses estranhos que nos levam ao pecado, com certeza é um erro do qual Deus não tolera. Ainda que o Senhor, ele esteja sempre ao nosso redor, tentando nos ajudar, nós temos que estar colocando e depositando a nossa confiança ao Senhor. Veja mais, querido, bendito é o homem que confia no Senhor e cuja a confiança é o Senhor. Parece redundante mais uma vez, né? Veja que ele fala, bendito é o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. É porque aqui ele está dando exclusividade na confiança do teu povo nele.
nada mais justo, nada mais real do que um povo eleito, um povo que foi realmente alvo de milagres em relação ao eterno. Deus está aqui mostrando a exclusividade de que a confiança deveria ser nele, no Senhor, no eterno. E ele ainda diz: o povo ou o homem que tenha confiança no Senhor, como seria? Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar o fruto. Ou seja, uma pessoa que confia no Senhor, acima de tudo, como o centro da sua vida, com certeza vai vir um momento de dificuldade, vai vir, porque é o que está dizendo ali, mesmo que venha ali o calor, mesmo que venha a provação, ele não vai se afadigar, ele não vai se recear, porque a sua confiança está no Senhor. Porque o centro da sua certeza, da sua fé, está no eterno. Então, nada vai acontecer, a sua folha vai continuar verde, ele vai dar o seu fruto e não vai haver sequidão, mesmo que o ano, ou o momento, ou o calor esteja alto. Então, queridos, eu poderia continuar aqui, como diz ali mais o versículo: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerás? E eu, o Senhor, esquadrinho o coração, o provo e os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Veja que, além de falar de que enganoso é o coração, aqui o Senhor está falando que ele esquadrinha, ele sonda, não somente o coração como um todo, e mais, ele dá a todos segundo as suas ações. Ele retribui, ele faz segundo o caminho de cada um e segundo a ação de cada um. E o povo do reino de Judá, ou reino do sul, estava num caminho totalmente adverso a estar confiando no Senhor, andando e levantando altares ao Eterno e estarem confiando naquele que tudo pode. Então, era por isso que o profeta foi levantado de forma tão dura em relação ao povo do sul, para poder profetizar e dizer que maldito era o homem que confiasse no homem. E não tem nada a ver, queridos, de a gente querer colocar uma analogia e trazer isso para nós hoje, como se fosse: você não pode confiar de repente num médico que vai te tratar. Em nada tem a ver. O que também não quer dizer que, mesmo que você faça qualquer tipo de tratamento, é claro que, evidentemente, a sua confiança maior está no Eterno, porque Ele é o dono da vida. Então, independente do tratamento que você faça, Ele está à frente. Então, se você tem algum problema no qual aos seus olhos não tem saída, o primeiro momento é pedir ajuda ao Eterno, porque Ele pode tudo. Ele realmente pode usar pessoas, Ele pode usar circunstâncias, Ele pode usar o que Ele desejar para te livrar. Então, queridos, se o povo de Judá, o povo do sul, tivesse o coração humilde, estivesse mudando a sua rota, mesmo que o Senhor tenha dito que a sua ira não iria se apagar nunca, ou seja, sua decisão já tinha sido tomada, lembre-se o que o Senhor fez com o povo de Nínive, quando também ele usou o profeta Jonas e o levou aquele povo para profetizar contra aquela nação. O povo se humilhou e, nessa humilhação, o Senhor mandou que Jonas voltasse. Então, queridos, temos um aprendizado incrível aqui hoje, entendendo que, independente das circunstâncias, a nossa confiança ela tem que ser no Eterno, independente daquilo que vemos, daquilo que sentimos e daquilo que estamos vivenciando. Nós temos realmente que confiar inteiramente no Eterno, esperando de que a solução, esperando que a vitória, a saída, a forma seja o Eterno. Que o Senhor abençoe a tua vida, Ele dê a paz